E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui de SQL. Como eu vi que os vídeos de log não são muito empolgantes, vou passar um pouco para parte de base de dados, né? Como funciona um pouquinho sobre a parte de banco de dados. Ok? Como ele é estruturado quando você cria a base. Quando você clica com o direito aqui, sei lá, você clica aqui e cria um novo banco de dados, ou você dá um new database ou alguma coisa do tipo, o banco de dados ele se vira, né, o SQL em si ele se vira para poder criar essas informações e armazena no lugar default, qualquer lugar não, né? Ele vai colocar no lugar padrão do SQL, ok? Mas existem algumas coisas por trás disso. Então, quando nós estamos tratando sobre nossa base de dados, a gente tem duas coisas, né? Que é o file group e nós estamos falando sobre os arquivos, beleza? Então, começando com este daqui. Toda vez que nós criamos uma base de dados, então nós temos três arquivos que podemos ter, né? Dois que sim e um talvez. Que neste caso, um é o arquivo de log, que pode ser entre 1 a n. Então, log. Essa minha letra de mão é muito feia. Então, log. Posso ter entre 1 a n logs. Então, são os logs que vão cuidar praticamente da parte do rollback, coisas do tipo, ele que vai fazer, vamos dizer assim, o histórico de cada transação na base de dados. Eu tenho aqui tenho um, né, neste caso, o arquivo principal, que não está tão feio, principal, que a extensão desse arquivo aqui vai ser o desculpa, .mdf. E eu tenho aqui um outro arquivo que eu posso ter, que é de 1 a n, só aqui, de 1 a n, ou de 0 na verdade, né, que eu não preciso ter exatamente esse arquivo, que é o arquivo, vamos considerar assim, secundário. E o arquivo secundário ele vai ter a extensão de ndf. E para que serve o file group? O file group ele é para a gente poder organizar esses arquivos. Então, eu sempre vou ter o file group que é o primary, que é o principal, ok? E eu sempre vou ter os secundários, caso queira, né? Neste caso, caso queira, eu posso ter arquivos secundários. Então, o file group ele vai ser muito mais para o gerenciamento desses arquivos. Tá, mas no que isso pode ser legal para mim, por exemplo? Não sei se vocês sabem, mas dependendo da seleção às quais vocês fazem, existem tabelas na memória, mas isso vai entrar mais para frente. O banco de dados ele é muito, não vou dizer praticamente, mas ele é muito sobre entrada e saída, né? E o input e output. E nesta, uma das coisas que ele mais consome é o nosso disco rígido, ou se você tiver um SSD, mas vamos considerar aqui que ainda estamos falando sobre disco rígido. E disco rígido, a leitura em si é lenta e o SQL em si ele é muito dependente disso. Então o que acontece? Eu posso, por exemplo, separar esses arquivos em discos diferentes. Então vamos considerar que eu tenha, sei lá, o C, né, C dois pontos, eu tenha o E, eu tenha o F. Então eu posso muito bem ter um arquivo aqui, que eu vou chamar ele de A, um file group A, desculpa, um file group A, que vai ter o arquivo, vou chamar ele de R1, ok? Então o arquivo R1 vai estar aqui dentro. Então eu posso ter também um file group B, por exemplo, que tenha arquivos aqui e tem arquivos aqui. Então o file group ele vai englobar essas duas crianças. Então quando eu for, por exemplo, estocar uma base, for colocar uma base em determinado local, eu posso colocar em um file group, eu posso colocar, sei lá, tanto no primário quanto nestes daqui que eu estou criando, e o próprio SQL já vai se encaminhar, vai se encarregar, neste caso, encaminhar não, a palavra certa, ele vai se encarregar de poder colocar esses arquivos em seus determinados file groups. Beleza? Esse conceito em si, putz, parece um pouco meio doideira, a gente simplesmente só falando isso. No próximo vídeo a gente já vai começar a criar as bases de dados e eu vou começar a falar para vocês sobre isso. Só recapitulando,
Quando nós temos uma base, nós podemos ter N file groups de 1 a N, sempre vai ter o primary, ok? E nós temos os arquivos, que sempre vai ter de 1 a N de log, que armazenam, vamos dizer assim, o histórico das transações. Nós temos aqui um arquivo principal, que ele é um MDF, e nós temos os arquivos secundários, que são os NDFs. E os NDFs também podem ficar dentro do primary, ou você pode distribuir para tantos discos você quiser. Tá? Bem provável que não seja exatamente para quantos quiser, ele deve ter um limite, mas a grosso modo eu posso afirmar isso. Beleza, galerinha? No próximo vídeo a gente já começa a criar os dados, neste caso vai ser no próprio SQL Management Studio. Belezinha? Beijos e até mais.